Que bom estarmos mais uma vez reunidos para trabalharmos a espiritualidade. E como vocês têm consciência, esse programa, que foi um dos primeiríssimos programas do Instituto Conhecimento Liberta, ele cada vez puxa uma temática, porque nós entendemos que a espiritualidade perpassa todo o nosso existir. Hoje vamos trabalhar espiritualidade e mudança de propósito. O nosso convidado é alguém simplesmente muito querido pelo ICL, porque ele está sempre dando entrevista no ICL, é o nosso irmão empresário, José Cobori. Como empresário, ele também trabalhou e trabalha como investidor, consultor, grande palestrante, professor e escritor. É reconhecido como uma das maiores referências em finanças no Brasil. O nosso irmão, ele é autor do livro Análise Fundamentalista e foi professor de finanças do IBMEC por 10 anos, sendo especializado em fusões e aquisições. Cobori também atua como consultor financeiro, é membro de conselhos administrativos de empresas e cofundador de startups. Recentemente tem presença significativa nas redes sociais e também no seu canal de YouTube, onde comenta sobre economia, finanças, política econômica. Meu irmão Cobori, pode dar uma saudação ao nosso público? Olá, Frei Davi, um imenso prazer poder estar aqui com o senhor aqui e novamente com a audiência do ICL. Espero poder ser útil aqui nessa nossa conversa agradável, com certeza, que a gente terá hoje. Excelente. Como vocês estão sabendo, nosso tema é espiritualidade e mudança de propósito. Dê seu like, jogue nas suas redes sociais o link desse programa e olha aqui o link aqui embaixo. Queremos ver você partilhando essa reflexão bacana e necessária. Olha, feliz daquela e daquele que trabalhou o propósito em sua vida. Ter propósito é algo que faz a vida de cada um de nós ter sentido. Isso nos ajuda a entender o que realmente importa em termos de valores, o que nos impulsiona, o que nos faz agir, dando assim um tremendo e bonito significado para o nosso existir. Vamos hoje, com o nosso convidado, entender a importância do propósito para a nossa vida. Mas antes de ouvir a primeira fala do nosso irmão Cobori, eu gostaria de colocar uma reflexão bíblica, que é Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É impossível alguém encontrar o reino de Deus sem primeiro encontrar seu propósito. Cobori, meu irmão, em maio de 2018, você foi injustamente preso. Eu te pergunto, antes da prisão, o senhor falava muito sobre disciplina, esforço individual, meritocracia. Tudo isso fez você rever seu propósito de vida ou eu estou equivocado? Não, com certeza foi um evento traumático, né, que foi um ponto de virada, assim, um marco, na realidade, de você descobrir, né, que, na realidade, tudo aquilo que você construiu ao longo da vida, principalmente profissionalmente, né, aquilo faz parte, e depois desse evento traumático eu estudei, fiz uma pós-graduação em filosofia, né, que me deu muito prazer, na realidade foi, digamos assim, o que mais me deu prazer de estudar na vida foi filosofia, né, porque até então tudo que eu estudava tinha, digamos assim, entre aspas, né, um propósito profissional, né? Então eu estudei finanças porque iria me ajudar no dia a dia, né? Sou conselheiro de empresas pela Fundação do Cabral também, porque iria me dar um propósito ali profissional, né? Um retorno profissional. Sou formado em administração e marketing também, né? Então eu descobri que ao longo de toda a vida eu sempre estudei aquilo que na realidade iria me oferecer um retorno profissional, né? Um sucesso profissional. E o evento da prisão, na realidade,
eu descobri que tudo aquilo que você constrói, aquela persona, né, aquele profissional, ou o ego, né, que a gente cria, na realidade ele me foi tirado por esse evento traumático, né, porque há de se imaginar que quando você é preso, você praticamente vira um leproso na sociedade, né, ninguém mais quer estar ao seu lado, ninguém quer mais associar o nome ao seu nome, né, principalmente e profissionalmente, né, e aí você descobre que tudo aquilo desmoronou, né? Aquele ego, aquela persona que você criou, ela deixou de existir. E uma coisa que a filosofia me ensinou é que aquilo que pode ser tirado de você é porque nunca foi seu, né? Então tudo aquilo que eu construí como propósito de vida até então, aquilo não era a minha essência, né? A minha essência como ser humano. E aí esse evento, na realidade, foi um marco, assim, quando eu digo na minha vida, porque a partir de então, obviamente, eu entrei numa depressão profunda, né? Logo depois desse evento, e tudo que eu tenho construído ao longo desse tempo é tentando me conectar com o que realmente seria a minha essência, que na realidade está ligado lá desde que você nasce, né? Você nasce com uma essência como ser humano, e a própria exigência desse mundo, né, competitivo, desse mundo econômico, desse modelo que a gente criou, você vai cada vez mais se distanciando dessa sua essência, e cada vez mais construindo um personagem que satisfaça, né, as exigências dessa sociedade capitalista, né, o que ela nos impõe. E aí essa reconexão e essa busca dessa reconexão com a minha essência é essa busca do propósito, né? Eu costumo brincar assim, se nada dessas exigências do mundo capitalista me fossem impostas, né? Desde jovem, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Com 10 anos, desde criança, de adolescente, quem eu seria, né? Que ser humano eu seria se eu não tivesse tido todas essas influências dessa sociedade hoje que a gente sabe que é muito injusta, né? Principalmente com os desprestigiados, os desprivilegiados, né? E nessa concentração de riqueza, o que ela nos torna, né? Quando a gente tem só a visão econômica das coisas, a visão utilitarista, né? Daquilo que tem ou não utilidade para você ao longo da vida. Então, eu acho que essa busca dessa nossa essência é essencialmente uma busca da sua espiritualidade, né? De quem você é realmente como ser humano, né? Que bacana. E olha, eu coloco para vocês com muita convicção. É impossível ter verdadeira espiritualidade sem ter verdadeiro propósito de vida. E é impossível ter propósito de vida sem ter espiritualidade, no sentido cósmico da palavra espiritualidade, né? E aí, meu irmão Gobori, você tem se colocado de maneira assim, muito firme, questionando o modelo neoliberal, em que eles defendem o dito Estado mínimo. Numa entrevista, você afirmou que a ascensão da China se deu justamente por ter rejeitado esse sistema e adotado um Estado forte. Na sua visão, como o Estado brasileiro pode reduzir as desigualdades sociais e tornar um país mais justo? Toda a reflexão que a gente tem feito, né, e o que nos tem proporcionado essa ascensão econômica da China, né, se tornando aí, quando a gente fala em economia, em paridade do poder de compra, já é uma economia muito maior do que a economia americana, né, ela só não é maior ainda quando a gente utiliza o dólar como parâmetro, mas essa ascensão econômica da China nos provou que esse modelo neoliberal, o chamado consenso de Washington, né, ou o próprio sistema capitalista, como ele nos foi ensinado e nos foi imposto, principalmente aqui no Brasil, né, não é aquele que vai levar, né, a uma sociedade mais justa. E a China tem talvez o Brasil a gente tenha uma dificuldade porque nós somos um país colonizado, né? Nós estamos comentando até um pouquinho antes aqui que essa colonização é uma colonização europeia, o Brasil é colonizado mentalmente, né, com a cultura eurocêntrica, né, branca, né, de colonizadores brancos que tentaram colonizar o mundo inteiro, e infelizmente nós fomos colonizados por essa cultura eurocêntrica, né? E a China, países do Oriente, eles não conseguiram colonizar, né? A própria Inglaterra, o Império Britânico, chegou a impor o que eles chamam do século da humilhação, né? A China, nas duas guerras do ópio, né? Que inclusive, coincidentemente, eles falam que são contra as drogas, mas as guerras do ópio foi justamente sobre as drogas, né? Eles queriam que a China não só produzisse as drogas e enviasse para a Europa, como também consumissem, né? Passassem a ser um mercado consumidor de drogas.
E a China, como outros países orientais, resistiu à colonização europeia, e por isso eles têm até uma base filosófica até para ter levado em frente essa revolução comunista que lá se implantou em 1948, né? E a China tem algumas características que eu acho que ajudam muito, né, nessa ascensão econômica. Primeiro, eles não se deixaram ser colonizados, né? A Revolução Comunista foi realmente uma revolução dos camponeses, né? Então realmente foi da base da sociedade que realmente sofria essa opressão do mundo capitalista. E eles têm uma base filosófica muito sólida, né? O confucionismo e o taoísmo faz com que essa revolução dê certo com base nos princípios aí filosóficos da harmonia e da coesão social, né? Então a China provou que toda essa base filosófica, essa revolução que veio dos camponeses, é mais um Estado forte, né? Um Estado realmente de planejamento central, com orientação socialista, conseguiu organizar os mercados e fazer com que essa riqueza fosse melhor distribuída. Haja vista que eles tiraram mais de 800 milhões de pessoas da extrema pobreza, né? Então é um exemplo a ser seguido, é um exemplo que a gente tem que, obviamente, observar que também deve ter algumas falhas, a gente sabe que tem, todo o sistema tem, mas frente ao modelo capitalista liderado aí pelo sistema imperialista americano, ele se mostra muito mais eficaz em tornar a sociedade mais justa. No Brasil, a gente tem alguns problemas. A gente não tem uma base filosófica sólida, né, do nosso povo, da nossa cultura. A gente foi colonizado, então nós somos um país extremamente miscigenado, né? É um pouco mais difícil. Mas aquele exemplo que a China nos traz de que o Estado forte é um Estado que consegue orientar a economia e realmente distribuir melhor a riqueza, haja visto que a criação do Estado é um terceiro, né, que regula uma relação desigual, né? O surgimento do Estado é para isso. E um terceiro que regula uma relação desigual, obviamente, é um terceiro que tem que estar sempre do lado dos mais fracos, né? Porque o mais forte não precisa de proteção. Então, o que a gente vê nos países capitalistas é que o Estado foi capturado justamente pelo lado mais forte, né? Pelas elites econômicas e pela classe dominante, que tornaram o Estado refém de seus interesses, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente libertar o Estado, né, dessa colonização mental que a gente tem de que o sistema capitalista é o sistema ideal e que aquilo que vem das elites econômicas que é o ideal para a sociedade como um todo, e a gente sabe que isso não é uma verdade. Exato. Irmão, você disse aí com muita propriedade que a função do Estado é defender os mais fracos. Com essa perspectiva, o nosso querido e saudoso Papa Francisco, ele lançou um movimento chamado de Economia de Francisco. Qual era a proposta dele? Reunir jovens economistas do mundo inteiro para fazer surgir os primeiros traços de uma nova maneira de encarar a economia e a sociedade a partir da economia, que deixasse de lado o capitalismo e os demais métodos econômicos de organizar do mundo para criar um novo método que ele chamava de Economia de Francisco, e esse Francisco não é ele, é o São Francisco de Assis. Você acha que é possível, a partir de jovens economistas, provocar uma mudança e começar a surgir um novo sistema econômico justo, equilibrado, com repartição mais próxima do ideal? Com certeza, o Papa Francisco tem a sua sabedoria, né? Eu acho que toda mudança vem sempre dos mais jovens, né? Até porque nós já estamos numa fase que o máximo que a gente pode fazer é dar exemplos, né? Passar um pouquinho da nossa experiência, mas eu acho que a mudança vem sempre dos mais jovens, né? Daqueles que estão surgindo. E eu tenho dado muitas palestras em universidade e eu tenho ficado satisfeito, né? Até porque nesse mundo hoje da tecnologia, os jovens são muito vulneráveis e foram capturados pelas redes sociais, né? Então, o que os algoritmos aqui da rede faz é colocar esses jovens nessa bolha, principalmente na bolha da extrema-direita, que tem sempre as respostas rápidas para problemas complexos, né? E eu tenho feito esse circuito aí de palestra presencial, que eu gosto muito, né? E eu tenho me deparado com jovens universitários, né? Que tem me deixado satisfeito. Eles têm tido uma visão um pouco mais crítica do sistema, né? Então, o Papa Francisco tem toda essa sabedoria que acho que, a partir dos mais jovens, né, desse pensamento crítico que a juventude sempre teve, né, infelizmente a tecnologia está tirando um pouco disso dos nossos jovens, a partir dos jovens eu tenho sentido que eles têm
aquela pulga atrás da orelha, que alguma coisa está errada, né? Existe alguma coisa errada aqui, né, nesse reino, né? E é isso que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que estimular cada vez que os mais jovens não sejam capturados, né, por esse discurso fácil da extrema-direita, esse discurso imediato, né, de resoluções simples para problemas complexos. A gente está vendo isso acontecendo a todo momento, né, principalmente agora, infelizmente, com esse evento lá no Rio de Janeiro, né, as pesquisas dando que a população apoia aquilo que aconteceu, e eu acho que é um trabalho árduo a gente fazer isso que o Papa Francisco nos orientou, né, realmente formar uma comunidade dos jovens, né, que possam realmente questionar esse modelo econômico que está aí. No caso dele, de jovens economistas, que não sejam apenas reféns desse discurso da economia mainstream, né, essa que aparece todos os dias na nossa mídia tradicional, dizendo o que o Estado tem ou não que fazer, porque o que eles dizem que o Estado tem ou não que fazer é sempre em benefício da classe dominante, das elites econômicas, né? E a gente sabe que, novamente, voltando, o Estado, na realidade, existe justamente para regular essa relação desigual e criar um ambiente de mais oportunidades justamente para as classes mais pobres, para que elas possam ter uma ascensão econômica, né? A gente possa ter uma sociedade mais igual, mais justa, e isso só é possível através desse pensamento crítico que vai vir das pessoas mais jovens, né? Até porque a gente tem um caminho, a cada dia que passa o nosso caminho vai se encurtando mais e a gente tem que, obviamente, cada vez mais trazer os mais jovens para essa discussão. Verdade. Na sua explanação, você trouxe 2 pontos que eu queria, em momentos diferentes, que eu queria interligá-lo. O primeiro ponto é que você mostrou o quanto a Inglaterra quis impor à China para ela ser produtora de droga. E, ao mesmo tempo, você falou do caso recente no Rio de Janeiro, onde houve uma chacina da juventude, né? 100% de afro-brasileiros, praticamente, os chacinados pelo governo translocado do Rio de Janeiro, governo anticristão que está instalado no Rio de Janeiro. Tempos atrás tivemos esse incidente que está repercutindo ainda. E aí, o que está por trás também é o mercado paralelo de drogas. O mercado paralelo de drogas, os grandes ganhadores não moram nas favelas. Por exemplo, agora mesmo eu fui alertado por um grupo de especialistas de que a gente está olhando para a droga, mas tem outro movimento violento vindo aí contra o Brasil, que são as fábricas de armas, que querem emparedar o Brasil, porque vários grupos estão construindo fuzil, metralhadoras aqui no próprio Brasil, em lugares sem nenhuma regulamentação, prejudicando o comércio de armas no mundo. Como você vê isso? A questão da droga no Brasil e o comércio de armas como dominadores e destruidores da juventude e dos pobres. Quando a gente analisa a economia com um pouquinho mais de critério, né, o que é um sistema econômico? É um sistema, principalmente um sistema capitalista, é um sistema de geração de lucro, né, de cada vez retornos maiores sobre os produtos. E não existe nada que dá mais dinheiro, né, no mundo do que droga, que é vício, né, porque que toda empresa quer, né, ter clientes cativos, né, que comprem os seus produtos, né. Então, infelizmente, a droga é aquele produto, digamos, que você não precisa ter tanto esforço, né, que a gente chama esforço de vendas e marketing para colocar esse produto no mercado. Então, drogas é um produto que traz a maior margem de retorno, principalmente as drogas ilícitas, né? E a guerra é uma grande indústria, né? Todo esse movimento que os Estados Unidos tem tido desde a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Tentar retomar essa hegemonia, já que ele está ameaçado pela hegemonia econômica, retomar uma hegemonia da guerra, né, uma hegemonia militar, porque os Estados Unidos sempre viveu disso desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, desde a criação da OTAN, né, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que junta, teoricamente, os países ocidentais, né, do que seria aquele contraponto ao Pacto de Varsóvia, que era na Guerra Fria liderado pela União Soviética. Os Estados Unidos sempre viveu da indústria da guerra, né? Estados Unidos produz trilhões de dólares
vendendo armas, né, para todos os países do mundo, inclusive aqueles que tornaram-se o seu protetorado militar, né, a Europa e o Japão. Então, os Estados Unidos vive da produção de arma, e quando você interliga a guerra com as drogas, não é à toa esse discurso, né, de tentar enquadrar as organizações criminosas de tráfico de drogas como organizações terroristas, né, porque aí você justifica justamente isso que você disse, Frei, unir esses dois mercados, né, o mercado da guerra com o mercado das drogas, né, e aí você consegue não só ganhar dinheiro produzindo cada vez mais armas, né, porque você agora tem organizações, muito mais organizações teoricamente terroristas a ser combatidas, né, que você consegue enquadrar todo o tráfico de drogas que existe no mundo inteiro, não é só no Brasil, né, e aí você consegue extrair cada vez mais retorno. Então, eu acho assim, quando a gente fala que o modelo capitalista tem que ser superado, porque o modelo capitalista tem que cada vez gerar mais motivos, né, e mais mercados para ele conseguir extrair resultados, extrair lucro, extrair retorno, né? Infelizmente, isso à custa do sofrimento das populações mais pobres. Então, o que a gente está vendo aqui nesse discurso coordenado, né, inclusive pelo governo do Rio, de enquadrar o Comando Vermelho como organizações narcoterroristas, né? Os Estados Unidos já tem feito isso com a Venezuela, né? Então, isso não é à toa, isso é um discurso coordenado de unir esses dois mercados, porque aí você consegue extrair mais retorno no combate ao tráfico de drogas, porque você consegue utilizar o mercado da guerra, né, o mercado das armas, para esse combate, para você aumentar esse combate, e você combatendo e matando, como eles fizeram, né, esse massacre das populações mais pobres, independente, né, eles nem estão preocupados se eram traficantes ou eram inocentes, eles simplesmente saíram fazendo uma operação. A gente sabe que isso não traz retorno nenhum. Provavelmente o Rio de Janeiro voltou a ter o mesmo problema, né, as comunidades lá, porque você não ataca realmente quem extrai retorno daquilo, né, quem extrai lucro daquilo. A gente viu essa operação que teve em São Paulo, né, não dispararam nenhum tiro e desarticularam um mercado de 40 bilhões de dólares aqui na Faria Lima, né? Isso realmente pode trazer algum impacto ao crime organizado. Matar 100 traficantes não vai trazer impacto nenhum. Provavelmente no dia seguinte já tinham substituído, né, essas pessoas no tráfico de drogas. Então toda uma rede articulada onde a gente, para dar satisfação e até pelo discurso da extrema-direita, que pelas pesquisas surtiu resultado, traz resultado é você matar, né? Você entrar no complexo do Alemão e da Penha, matar os traficantes, mas deixar realmente o comando, né, e toda essa rede de sucção de retorno e de dinheiro da sociedade intacta, né? Então, isso foi só uma operação midiática e política eleitoral. Não é isso que o resolve, mas o Frei tem toda a razão nessa ligação, né, do mercado de armas com o mercado de drogas, que são provavelmente os dois mercados que extraem mais lucro e retorno de toda a sociedade, principalmente a sociedade mais carente, mais pobre, né, sugando essa economia, né, sugando todo aquele dinheiro que circula na mão dos mais pobres para a mão dos mais ricos, e é nada mais que um movimento também de concentração de riqueza. Exatamente. Na minha apresentação, eu falei que você trabalha muito o tema da meritocracia. E o Michael Sandel, que é o mais importante professor de Direito da Universidade de Harvard, Michael Sandel, escreveu um livro chamado de A Tirania do Mérito. Ele defende a tese de que as empresas e as universidades do mundo inteiro, e principalmente do Brasil, são tirânicas, porque têm uma compreensão de mérito muito, muito injusta. Como você vê isso? Na realidade, isso é um clássico, né? A tirania do mérito, ele mostra ali com pesquisa e dados, né, que o discurso da meritocracia, na realidade, é um discurso de perpetuação de desigualdades, né? Não existe meritocracia quando você não existe o mesmo ponto de partida para todos, né? Então, se todo mundo não tem acesso às mesmas oportunidades ao longo da vida, o discurso da meritocracia é só uma falácia. E é isso que o Michael Sandel prova no livro dele, né? Porque eu costumo brincar, eu já falei até, por exemplo, próprio, eu não posso crer que o meu filho, né, que não precisou trabalhar como criança, que teve as melhores escolas, né, que formou nas melhores faculdades, quando ele vai procurar um emprego, ele está competindo no mesmo nível de igualdade com uma pessoa carente, que nasceu numa comunidade, né, provavelmente não teve
ou não teve pai, ou não teve mãe, ou muitos não teve nenhum dos dois, precisou trabalhar como criança, né, não teve acesso à escola, e aí quando ele vai competir no mercado de trabalho, ele está em condições de igualdade. Então, não existe meritocracia, né, existe o que a gente chama de plutocracia, né, é um jogo desigual, é um jogo, se fosse um campo de futebol, né, com o time dos mais pobres do lado inclinado do campo, onde ele tem que ter uma subida muito mais íngreme, né, e o time da elite econômica já está lá do outro lado do campo, na parte mais alta, e obviamente ele vai atingir o gol muito mais facilmente do que quem está nesse desequilíbrio, né? Então, a meritocracia é só uma falácia, não existe meritocracia, existe mérito, né? Às vezes quem nos critica, que critica a meritocracia, eles confundem mérito com meritocracia, né? Obviamente todos têm mérito, e o mérito tem que ser louvado, né? Mas o que eles criaram, o termo da meritocracia, é que basta você se esforçar que você vai chegar no mesmo ponto que qualquer um. Isso não é uma verdade, né? O esforço dos mais pobres tem que ser 1000 vezes maior para tentar chegar muito próximo daquilo que as classes dominantes já nasceram, digamos, posicionada naquela posição, né? Então, o discurso da meritocracia é uma falácia e a gente tem que combater, porque é um discurso que, junto com o discurso do empreendedorismo, joga a responsabilidade nas costas das pessoas mais carentes, né? É o velho discurso cruel de você não chegou lá porque você não se esforçou, né? Se você se esforçar o suficiente, você também chega lá, e a gente sabe que isso é uma mentira, porque o sistema como um todo não tem oportunidade para todo mundo, né? Então, Exato. eles pegam um exemplo lá do, sei lá, o catador de latinha que empreendeu, né, e ficou rico. Tá, mas o sistema só dá oportunidade para meia dúzia, não dá oportunidade para 100 milhões de pessoas, né? Então, esse é um discurso que, aliado também com esse ambiente hoje de marketing digital, fica muito fácil de se vender. Verdade. Olha só, gente, aqui a temática é assim, ou seja, eu acho que vocês perceberam que propósito também está ligado com visão crítica. E olha, pena que nosso horário está acabando, mas antes eu quero comunicar a vocês a nossa grande alegria. O Instituto Conhecimento Liberta está a 500 por hora. O nosso querido Eduardo Moreira e equipe voltaram da China recentemente. Uma parceria nova está surgindo com a China. Vamos ter muitas boas novidades. Em março será lançado um novo documentário sobre China. E o ICL tem mais de 300 cursos para lhe dar a você consciência crítica. E a consciência crítica faz nascer propósito. Então, entre aqui nesse link, se inscreva, torne-se associado do ICL e, olha, faça aquela associação onde você paga um pouquinho a mais e permite que uma pessoa pobre possa também ter uma bolsa ICL. Bem, nosso horário estourou, mas eu quero, antes de terminar, pedir que o nosso irmão Kobori dê sua mensagem final para o povo. Frei Davi, foi um prazer estar aqui com o senhor. Tinha sempre essa vontade de falar um pouquinho mais sobre essa espiritualidade, né? E que legal que o tema foi espiritualidade e mudança de propósito, que eu acho que faz parte da minha trajetória, né? Então, o recado que eu gostaria de dar para toda a audiência do ICL é que, na verdade, espiritualidade é você, independente, né, de qual religião você siga, você buscar a sua essência de ser humano, né? Que é aquela essência que a gente nasceu e a gente sempre teve dentro de nós. Em algum momento, o mundo nos tirou isso pelas exigências do dia a dia, né? Então, você buscar fazer essa viagem interna, buscar a sua essência, descobrir quem você seria se você não tivesse todas as influências negativas que o mundo nos impõe como forma de sobrevivência, né? Então, buscar a sua essência, essencialmente, é buscar a sua espiritualidade, e eu acho que quanto mais próximo disso você tiver, mais próximo do verdadeiro propósito de vida você vai ter. Cada um tem o seu, e eu acho que todo propósito de vida tem que estar aliado à busca de uma sociedade mais justa. Exatamente. Olha, a gente vai fazer agora uma leitura final, concluindo essa etapa. Essa leitura é tirada de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus ensinamentos, porque propósito, porque o essencial para o homem
é ter Deus como centro. Olha, concluindo, eu peço a Deus que dê a todos que estão agora aqui ao vivo, bem como aqueles que estarão ao longo do tempo entrando nas redes sociais e participando, vivenciando essa espiritualidade e o propósito, dê a todos limpidez de vida, garra para buscar propósito e determinação para ajudar a sociedade a ser melhor. Pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 20h. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir.